conosco para compartilhar a palavra. Pastor Marco Aurélio, é uma alegria ter o senhor conosco. Nesse momento, Deus continue te abençoando e te usando. E aqui está essa igreja bonita do Bosque da Saúde, que inclusive ele vai contar para vocês aqui, porque ele teve uma história nessa região aqui também. Obrigado, pastor. Muito bem, bom dia a todos, prazer estar aqui. Como disse o pastor Tiago, eu conheço essa igreja já há um bom tempo. Eu vou explicar. Há 25 anos atrás, eu era diretor de publicações da Paulistana, quando o pastor Acílio era o presidente do campo. Eu não sei quantos são daquela época. E essa igreja acolheu um grupo de comportores. Então, eu preguei aqui, o grupo de comportores passou por aqui uns 40 dias, e eu visitei aqui esse local várias vezes. Então, voltar aqui, para mim, é um privilégio, estou muito feliz. A Paulistana é um campo muito especial para mim, porque a Paulistana foi que me preparou para ir para a União Central Brasileira, onde estou hoje. Alguns perguntam, quanto tempo você está lá, pastor? A minha resposta sempre é a seguinte, parece que foi ontem, mas faz 23 anos que eu estou lá. Mas vir aqui é um privilégio. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado, pastor Tiago. São dois pastores Tiagos. Eu acho que não vai ser bom o que eu vou falar aqui, mas é Tiago ao quadrado, né? Mas quando eu digo ao quadrado, porque são dois, né? Mas, gente, como disse o Tiago, diretor associado, o pastor Tiago, a gente quer jovens da nossa igreja comportando. Eu vou dar 3 motivos. Primeiro motivo, se o jovem está trabalhando para Deus, ele está longe do diabo. Concorda comigo? Se o jovem está trabalhando para Deus, ele está longe do diabo. E a comportagem é um dos meios que ele pode se dedicar à causa de Deus. A comportagem não é coisa do pastor Tiago, não é coisa minha. Comportagem é coisa de Deus. E quem fala isso é Ellen White, a profetisa do Senhor. Comportagem, Deus, ele inventou, e é para a igreja dele, é para os jovens da igreja. E eu posso falar isso com muita segurança, porque comecei a comportar com 16 anos de idade. Sou filho único, classe média, meu pai era comerciante, olhou para mim e disse o seguinte, Marco Aurélio, de hoje em diante nenhum tostão, não vou pagar mais seus estudos, porém eu vou te dar algo que vai te acompanhar para o resto da vida. Interessante, ele não sabia que eu ia ser diretor. Na cabeça dele eu ia ser comportor para o resto da vida. E ele me levou no quarto, me mostrou lá 500 livros Vida de Jesus, 500 livros do Grande Conflito e falou, todos seus. Falei, pai, para que tanto livro repetido, né? Um de cara para ler, tá bom. Ele falou, você não vai só ler, você vai comportar. Gente, isso faz 42 anos. Eu não digo quem não passou pela comportagem não tenha o que eu vou dizer agora, eu estou contando de mim. Eu estou dando um testemunho meu. A comportagem me fez um cristão melhor. É testemunho meu. Tem irmãos queridos que são comprometidos com a igreja como vocês, e não passou pela comportagem, mas estou falando de mim. Tá? É o meu testemunho. Comportagem me fez um cristão melhor. Comportagem me fez ter uma visão missionária mais forte. Comportagem me ensinou a ser mais dependente de Deus. Comportagem me livrou das coisas ruins e erradas desse mundo. Então eu louvo a Deus e louvo meu pai, porque foi meu pai que fez isso comigo. E eu vim pensando quando estava vindo para cá, uau, eu tenho que pedir uma coisa para essa igreja. E o que eu vou pedir agora para você pode mudar a vida do jovem, ou de um jovem, para melhor. Eu não estou dizendo que esse jovem tem que estar necessariamente vivendo um conflito, mas eu digo para melhor. Trabalhar para Deus. Pense em alguém aí que você podia indicar para o pastor Tiago ligar, visitar e orar por ele. Pense em alguém. Comportagem é uma bênção, eu não tenho dúvida disso, eu vivi isso. Eu sou fruto disso. E aqui vocês estão vendo um grupo de jovens que estão aí para comportar. Falei 3 coisas, né? A segunda coisa, a comportagem é uma bênção na vida de muita gente que está lá fora e não tem esperança. Ellen White fala que muitos só serão alcançados através da comportagem. E quem fala é a profetisa. Por quê? Porque o comportor vai a lugares onde o pastor muitas vezes não vai.
O comportor vai a lugares onde muitas vezes o irmão da igreja não vai. Esse é o segundo motivo, é um dos meios mais eficazes para salvar. E aí a gente muitas vezes fica pensando, uau, mas tanta tecnologia, tá aí o Instagram, né? Tanta coisa aí para pregar o evangelho, mas eu vou dizer uma coisinha para vocês. Próximo ao fechamento da porta da graça. Igreja vai fechar, escola vai fechar, Novo Tempo vai fechar, isso aqui vai ser bloqueado. Sabe o que vai ficar? O livro. O livro não tem como fechar. O livro, segundo Ellen White, estarão nas estantes e pessoas vão tirar o livro, vão ali conhecer Jesus e vão entregar a vida dele a Jesus. Então, comportagem é um dos meios eficazes de evangelizar. E terceiro, comportagem é um dos meios eficazes para conquistar sonhos. E agora eu vou contar uma historinha para vocês. Ninguém me disse até que hora que podia pregar. Uma vez eu fui numa igreja, olhei para a anciã da igreja e perguntei, irmã, até que hora? Não, pastor, fica à vontade, até a hora que o senhor quiser. Falei, bom, eu posso ficar à vontade, mas o povo vai embora, né? Então, eu era diretor da Paulistana e naquela ocasião, Mauá fazia parte da Paulistana. Hoje, Mauá faz parte da APV. Ou melhor, da APC. Mas fazia parte da Paulistana. É que já fez parte da APV também. E eu coloquei um grupo de comportores lá em Mauá. Eles fizeram um trabalho tão lindo, tão maravilhoso, que o ancião da igreja me procurou nos céus. Naquela ocasião, o Céus ficava lá no Brooklyn, pertinho da escola adventista. Não era na associação, era lá pertinho da escola adventista. Naquela ocasião, eu era diretor. Ele me procurou, o nome dele é Genival. Falou, pastor, vim aqui falar com o senhor. Fiquei impressionado com aqueles comportores que estiveram em Mauá. Fizeram um trabalho lindo, teve batismo, deram um bom testemunho. Pastor, que coisa linda. Eu falei, então, Genival, vem para a comportagem. Não, pastor, eu não posso ir para a comportagem. Eu sou um técnico de segurança. Tenho um bom salário. E eu quero dizer mais uma coisa para o senhor. Eu tenho uma família para sustentar. Eu falei, não, Genival, mas se Deus tem um plano para você, vem para a comportagem. Não, pastor. E vem, não vem, vem, não vem. Eu falei, Genival, vou orar para Deus te mandar embora do emprego. Ele falou, o senhor ficou doido, pastor? Eu falei, não, é convicção. E, gente, falei, vou ajoelhar. Pastor, eu não vou ajoelhar. Não, mas eu vou. Mas eu não vou. E eu ajoelhei. E eu orei. Falei, meu Deus, o senhor tem um plano para o Genival? Na comportagem, manda ele embora do emprego. Esperei ouvir um amém, não ouvi um amém. Fiquei em pé, ele olhou para mim e disse o seguinte, pastor, me arrependi de ter vindo aqui. Vou embora e esquece de mim. Eu falei, Genival, vou orar por você. Pastor, esquece. Não, e nem foi embora. E eu orei. É lógico, orei. Meu Deus, tem um plano para o Genival? Manda ele embora do emprego. Passou um mês. Não voltou e eu orei um mês. Eu acho que um mês orar por um irmão não é pouco, né? Tá bom, todo dia, né, minha irmã? Não é pouco. Aí a irmã pode falar, mas pastor, ora para a vida inteira. Eu sei, mas é muito irmão para lembrar o nome também, né? Mas vamos lá. Aí, depois de 2 meses, Genival voltou. E quando eu cheguei, ele estava bem na porta do meu escritório. Eu falei, Genival, você por aqui? Eu falei, pastor, me mandaram embora do emprego. Eu, yes, coisa nenhuma. Eu vim aqui falar com o senhor. E eu levei ele para dentro da sala, né? E porque ele começou a falar alto, estava um pouco alterado. Pastor, eu quero saber se o senhor orou por mim. Eu falei, eu orei um mês, Genival. Mas pastor, como é que o senhor fala um negócio desse? Eu falei, Genival, eu orei se Deus tem um plano para você na comportagem, que ele te mandasse embora. Pastor, me mandou embora. Eu falei, então, Genival, Deus tem um plano para você. Não, pastor, é o seguinte, eu já tenho outra proposta. Eu falei, como assim? Não, pastor, uma multinacional me ofereceu um emprego. E, gente, isso tem uns 27 anos. E a proposta é de R$3.000 por mês, há 27 anos atrás. Era um valor bem expressivo. Falei, Genival, Deus está te chamando. Pastor, mas eu tenho família. Eu disse para ele o seguinte, cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Acredite nele, comportagem é uma obra de fé. Enfim, tudo na vida que a gente faz para Deus é uma obra de fé. Vem para comportagem, Genival. E ele veio. Veio, foi um grande comportor, foi fazer teologia, formou em teologia, a esposa formou em pedagogia e hoje é um pastor lá no Espírito Santo. E tem um artigo na revista Adventista que eu escrevi, se você quiser entrar lá nas
na CPB escrever Genival Comportagem. Você vai ver a história. Ele diz o seguinte: quando cheguei na igreja adventista, sempre quis ser um missionário de tempo integral. Porém, eu não tinha como ser. E a Comportagem me deu essa oportunidade e hoje sou um pastor. Amém? Então pensa no nome aí. No final, procura o Tiago. E dá um nome para ele. Você não está dizendo que essa pessoa vai para a Comportagem. Você está dando o nome que ele vai ligar, pastor Tiago vai visitar, vai orar com ele e vai convidar. Agora, se ele vai vir ou não, é questão dele, da decisão dele e o Espírito Santo tocando no coração dele. Mas se tiver alguém aqui que quer que eu ore para mandar embora do emprego e vir para a Comportagem, também me dá o nome que eu oro sem nenhum problema. Tá bom? Bom, gente, é o seguinte, tem um sermão para pregar, né? Então não vou mais tomar o tempo de vocês. Queridos comportores estudantes, que Deus use vocês poderosamente nessas férias. Que muitas pessoas sejam alcançadas através dos livros e revistas que vocês deixarão na casa deles. E eu quero dizer que vocês, nessas férias, são o anjo de Deus que vai bater na casa de muita gente que está vivendo sem esperança. Ok? É o anjo no capítulo 18 de Apocalipse. Ellen White fala que o anjo de Apocalipse, capítulo 18, verso 1, aquele que desce do céu para iluminar a terra, ela fala que é em grande parte através das nossas publicações e através dos nossos comportores. O trabalho de vocês não é ganhar dinheiro, não é buscar recursos, o trabalho de vocês é salvar gente. E Deus vai cuidar dos seus sonhos. Acredite nisso, se coloque nas mãos de Deus e faça o maior e o melhor para Ele. Tá bom? Gente, olha, eu nessa manhã quero pregar para vocês um sermão que para mim é um dos textos mais paradoxais da Bíblia. Quando você lê assim de forma meio superficial, ele confunde um pouquinho. E você vai perceber isso, tá bom? Eu quero convidá-los para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 43, verso 14 em diante. Abre aí a sua Bíblia, Isaías 43, 14 em diante. A gente começa lendo assim: assim diz o Senhor, o que vos redimiu, os que redime o Santo de Israel. Aqui, Deus está se identificando. Quem é o Santo de Israel? Tanaka, meu mega super líder de comportagem. Tanaka passou a lição aqui, eu vi a irmã te elogiando. Parabéns, viu, Tanaka? Continue assim. Quem é o Santo de Israel? É o próprio Jesus Cristo. Aqui Deus está dizendo, eu sou Jesus Cristo, porque o Santo de Israel é Jesus Cristo. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com os quais os vangloriavam. Interessante que aqui o povo de Israel estava condenado para ir para o cativeiro babilônico. Eles iam e não tinha conversa. É verdade que eu imagino que muitos oravam para isso não acontecer, mas Deus estava falando, vocês vão para o cativeiro. Vocês quebraram comigo a promessa de ser fiel, de ser leal. E agora vocês vão ter que amargar o cativeiro babilônico. Mas aqui Deus, ele continua falando, o próprio Jesus, ele continua falando para dar esperança para os que são fiéis a ele e vão para o cativeiro. E ele diz, eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Quem é o rei de Israel? Jesus Cristo. Olha o verso 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Interessante que aqui, Deus está lembrando de uma coisa que ele fez no passado, para dar confiança para aqueles que são seus filhos, que vão ter que viver a experiência do cativeiro babilônico, que Deus iria também libertá-los. Ele usa o passado para dar confiança, para dar esperança. Ele fala do cativeiro egípcio. Quando o povo de Israel estava lá no cativeiro egípcio, que levantou Moisés para tirar o povo dali. E quando o povo se viu acuado entre o exército mais poderoso do mundo e o mar na sua frente,
Deus faz um dos maiores milagres registrados na Bíblia. Deus abre o mar vermelho para o povo passar. A minha sogra é muito querida. Ela me deu a pessoa mais importante da minha vida, que é minha mulher. E ela onde fala que o seu cônjuge deve ser a pessoa mais importante da sua vida, não são os filhos. Eu sei que muitas vezes é uma luta para lidar com isso, né? Porque os filhos é carne da carne da gente, é sangue do sangue da gente. Mas Deus fala, através de Ellen White, a pessoa mais importante da sua vida deve ser seu cônjuge. Porque o pai e a mãe, eles são o quê? O alicerce do lar. E os filhos, quando percebem isso, eles têm confiança e segurança no lar onde eles habitam. Então, a minha sogra, ela é muito querida porque me deu a pessoa mais importante da minha vida. Sou casado 42 anos da minha vida. E continuo apaixonado. Até digo para ela, hoje eu sou mais apaixonado ainda. E ela me deu 2 filhas que eu as amo profundamente. Uma puxou toda a beleza do pai. E quando eu falo puxou, arrancou, tirou, acabou com a beleza do pai. Mas então, a minha sogra, ela mora no litoral. Ela tem um apartamento de frente para o mar. E a gente faz o sacrifício de ir lá, nas férias, né, visitar a sogra. E o motivo é a sogra, tá bom? E eu fico muitas vezes sentado olhando para aquele mar e pensando nesse milagre. Uau, imagina esse mar abrir e as pessoas passarem a seco. Que milagre extraordinário. Então Deus fala para o povo de Israel o seguinte: eu já libertei vocês do cativeiro babilônico. Ou melhor, cativeiro egípcio. Eu tirei vocês das mãos do exército mais poderoso do mundo. Olha o verso 17. O que fez sair o carro e o cavalo, e o exército e a força, jazem juntamente aonde? Lá onde? Na profundeza do mar, e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados com uma torcida. Então, se eu já resolvi um problema que vocês criaram, que foram lá para o cativeiro egípcio, e eu tirei vocês de lá, eu acabei com o exército mais poderoso do mundo, pode ter certeza que vocês agora vão lá para o cativeiro babilônico, mas eu vou libertar vocês de novo. Agora, para mim, o texto mais paradoxal da Bíblia é o próximo. Olha que interessante. Olha o verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Não é paradoxal? Deus está falando o que aqui para o povo que está indo para o cativeiro babilônico? Do passado. E agora ele fala, para aí, não lembre do passado. Não considereis as coisas antigas. Como é que pode? Gente, como é que eu vou esquecer os meus pais, que eu tanto os amo? Eu digo esquecer porque eles já morreram. Como é que eu vou esquecer um dos momentos mais importantes da minha vida? Foi quando eu disse no altar que seria fiel à minha mulher até que a morte nos separasse. Como eu vou esquecer quando a minha primeira filha nasceu e eu estava ali vendo o parto, assistindo o parto, e os enfermeiros tiveram que me segurar porque eu passei mal? E sabe o que eu aprendi naquela ocasião? Esse papo de que o homem é o sexo forte é papo furado. Sexo forte é a mulher. Depois que eu vi aquilo, meu pai, eu falei de hoje em diante, ela pode mandar que eu obedeça, porque é muito forte. É verdade, eu estou brincando aqui, a Bíblia fala, né? Como funcionam as coisas, mas de qualquer forma, a mulher, ela trabalha fora, a mulher cuida da casa, a mulher faz comida, e a mulher passa por tudo que passa, até uma cesárea ou um parto normal, o homem corta o dedo, fica com a boca roxa, pálido, quase morrendo, né? E tem que ir lá abanar ele. Então, por isso que eu digo que vocês são muito fortes. Mas então, como eu vou esquecer disso? Eu não tenho amnésia. Eu não tenho como esquecer o meu passado, mas aqui Deus quer dizer o seguinte: não fique acorrentado no passado. Não deixe o passado influenciar as suas decisões no presente. É isso que ele quer dizer. Tem muita gente que vive no passado
E como eu disse aqui, todos nós temos um passado, tanto positivo como negativo. E às vezes o passado, tanto negativo como positivo, nos impede de tomar decisões importantes no presente. E eu quero dizer para vocês o seguinte, essa frase é muito forte. Não há presente e não há futuro para quem vive do passado. Não há presente e não há futuro para quem vive do passado. Deus quer que nós vivamos um presente constante com Ele, confiando que Ele está na direção de tudo. É isso que Deus quer. E tem uma pesquisa interessante francesa que diz o seguinte: 70% da humanidade vive do passado. E quem vive do passado são pessoas amarguradas, tristes e que não se perdoam e têm dificuldade de perdoar os outros. A mesma pesquisa fala o seguinte, que 25% das pessoas vivem no futuro. São pessoas ansiosas, são pessoas estressadas, são pessoas que pensam, uau, como é que vai ser o ano que vem? Olha a taxa de juros, olha a taxa Selic, né, 12,5, e estão dizendo que vai chegar a 13,75. Como é que vai ser a economia? Ai, vou perder o emprego, ai. São pessoas que vivem ansiosas, estressadas. E tanto quem vive amargurado e quem vive ansioso, corre um sério risco de desenvolver terríveis doenças. E uma delas é o câncer. Apenas 5% das pessoas vivem o presente, segundo essa pesquisa. E quem vive o presente é muito mais feliz. Quem vive o presente é porque confia em Deus, sabe que Ele está no controle da sua vida. Agora, falando sobre o passado negativo, todos nós aqui temos um passado difícil. Em algum momento a gente sofreu. Em algum momento alguém nos decepcionou. E quem vive do passado, essa recordação vem na mente sempre. E essa recordação não faz bem, faz mal a nós. E cria muitas vezes dificuldade na vida da gente. Eu, quando mais jovem, cometi um terrível erro com a minha filha. E eu percebi que aquele erro influenciou o futuro dela. Mas tem coisa que a gente faz que não tem como mais resolver. Eu vou contar a história aqui. Eu digo que palavras são como flechas. Elas vão e não voltam. Eu queria que fosse como bumerangue, que fosse e voltasse na mão da gente, mas não vou, só vai. Eu, hoje, é lógico, com 60 anos de idade, você tem mais experiência e tem também um grau menor no organismo de testosterona. A testosterona no homem faz com que ele tenha pressa, faz com que ele corte direto, que ele não se preocupe muito com o sentimento dos outros. Isso aí é científico, não é coisa minha, é científico. E eu me lembro que eu era jovem, mas isso também não justifica, né, o erro da gente. Eu era jovem, estava na mesa almoçando, e eu vi que a Paula, minha filha mais velha, estava assim, eu tenho duas filhas, a outra é a Fernanda. A Fernanda é uma criança PCD, que tem limitações. Mas a Paula estava ali na mesa e eu percebi que ela estava meio tristinha. Falei, filha, qual o problema? Ah, pai, eu esqueci que hoje tinha prova. Como assim? Eu esqueci, não estudei e fui mal. Olhei para ela e falei, você não pode ser médica. Porque ela queria ser médica. Por quê, pai? Porque você vai esquecer a tesoura na barriga do paciente. Fechou a cara, saiu da mesa. E eu vi a bobagem que eu falei. E hoje ela é uma enfermeira, ela cuida de um posto de saúde aqui em São Paulo. Uma menina muito capaz, inteligente, como eu disse, puxou toda a beleza do pai, acabou com a beleza do pai, casada. Mas o passado muitas vezes nos bloqueia no presente e não deixa a gente realizar grandes coisas para a nossa vida. É por isso que Deus fala, não viva do passado. Não deixe que ele influencie o seu presente, não fique acorrentado ao passado, não considereis as coisas antigas. E para mim, um dos maiores exemplos da Bíblia de alguém que não viveu no passado, está lá em Gênesis, vamos lá? Gênesis 14, 45, me perdoe, Gênesis 45.
Eu acho que você já chegando lá vai lembrar de quem eu vou falar. Já matou a charada? Vou falar para mim de um super, de um mega, de um tremendaço. O nome dele é José. José era o queridinho do papai. José era aquele que era cercado por todos os cuidados do papai, porque ele era filho da mulher preferida de Jacó. E Jacó, ele cuidava de José de uma forma diferenciada. E isso criava problema com os irmãos. Gente, aqui tem uma lição bem interessante para nós que somos pais. Nós não podemos ter preferência em relação aos nossos filhos. É verdade que às vezes a gente tem que tratar ou tratá-los de forma diferente no aspecto relacionalmente para acertar alguma coisa, porque eles têm muitas vezes um temperamento diferente. Mas amar, tem que amá-los de forma igual. Não pode ter preferência. E Jacó não tomou cuidado com isso. Era descarada a preferência de Jacó por José. E os irmãos agora ficaram enciumados. E Deus deu um sonho para José. E no sonho que Deus deu para José, deixava bem claro que José ia liderar a família. Que José seria aquele que daria um rumo para aquela casa. Só que José não lidou bem com o sonho. Aqui também tem uma lição bem interessante, gente. Deus muitas vezes nos dá um sonho. Nós temos que saber lidar com o sonho. E agora, numa refeição, José olha para os irmãos, olha para o pai Jacó e conta o sonho. Gente, aquilo foi o limite, ou a gota d'água, como diria minha avó, para que transbordasse o copo. E agora os irmãos começam o quê? Planejar a morte de José. Gente, eu não tenho irmão, sou filho único. E já que é para confessar pecado nessa manhã, eu sempre queria ter um irmão, porque eu era briguento. Eu queria que o irmão vingasse as surras que eu tomava dos amiguinhos na rua. Ó, que maldade, né? Mas eu cresci, hoje sou pastor, não tem mais esse negócio de vingança. Mas eu era garoto. E eu era filho único, apanhava, chegava, eu era muito briguento, chegava em casa todo arranhado. Eu falava, mãe, você não me deu um irmão, eu queria um irmão para fosse lá naquele lá que bateu em mim e resolvesse o problema e tal. Era esse tipo de coisa. Mas eu não tive um irmão, mas quem tem um irmão sabe que o irmão, depois os pais, antes de formar uma família, é uma das pessoas mais importantes da vida da gente. E agora, José é julgado num buraco, vocês sabem a história, e fica ouvindo os irmãos tramar a sua morte. Gente, isso é traumatizante. E os irmãos não estavam brincando, eles estavam falando sério. Eu tive um pastor, um grande amigo meu, que trabalhou comigo na União há alguns anos, talvez você conheça, para mim foi um dos grandes departamentais de mordomia da União, o nome dele é Canhadas. Foi um grande, conheceu, né, professor? Foi um grande departamental. Mas uma vez ele foi sequestrado ali perto do shopping no Pedro. Ele e a esposa. E colocaram o revólver na cabeça dele. E olhou para a esposa e falou o seguinte: eu vou matar seu marido. Despede dele. O Carlos falou para mim que ele teve um sentimento ali que nunca teve. Um sentimento de estar vulnerável. Um sentimento que realmente ia morrer. Ele falou, Marco Aurélio, é traumatizante. Coisa terrível. Demorou tempo para aquilo sair da mente dele. É terrível. Agora imagina os irmãos tramando a sua morte, colocando na sua cabeça um revólver. É verdade, naquela ocasião não tinha revólver, mas eu estou atualizando o negócio. Imagina, que coisa terrível. Mas ali o mais velho teve uma ideia. Não vamos matar. Vai ser muito ruim. Vamos vender como escravo e a gente põe aqui sangue na roupa dele e fala para o pai que o animal matou ele. E foi o que fizeram. Agora José vai como escravo para o Egito. Gente, nós não sabemos o que é ser um escravo. Não temos ideia. A gente pensa, mas não tem ideia. A gente não viveu essa experiência. Para você ter realmente uma ideia correta e precisa, tem que viver a experiência. Agora José é vendido como escravo. O escravo, ele não escolhe o que vai comer, o que vai vestir, o que vai fazer, nem se vai viver. É escravo.
Pastor Tiago, esse é o número 1, aquele é o número 2. Pastor Tiago, número 1, ele viveu nos Estados Unidos por um tempo. E ele tem um sotaque fantástico. Manda ele falar ok. Você vai ver que o ok dele é um ok assim. Que tem brincadeira. Mas ele viveu nos Estados Unidos. A gente vai nos Estados Unidos, e muitos aqui já foram, né, professora? Vai como turista e vai com dólar para a gente gastar, para a gente passar um tempinho ali. E mesmo assim o americano olha para a gente meio torto. Imagina um escravo. José chegou como escravo. Eles olhavam para o escravo como nada. Menos do que nada. E agora, parece que as coisas começam a dar uma melhorada, porque ele vai para a casa de Potifar. E ali ele começa a fazer o serviço correto, até que a mulher de Potifar se engraçou com ele, fez uma proposta, mas a lealdade de José a Deus o impediu que ele fizesse coisa errada. E por isso foi para onde? Na onde? Na cadeia. Gente, olha só a vida de José. Foi sequestrado pelos irmãos, ameaçado de morte, iam matar, porém virou escravo, agora vai para o Egito e vai parar na cadeia. Gente, eu fico imaginando o que era a cadeia naqueles dias. Hoje já é um negócio horrível. Mas naqueles dias era pior ainda, era mais insalubre. E José agora jogado ali na cadeia, numa masmorra, algum lugar assim, e pensando, porque fui leal a Deus, procurei fazer o correto, estou aqui. Mas por nenhum momento você vê José falando ou pensando isso. E a gente sabe bem da história, né? Que 2 que estavam com ele teve um sonho, ele interpretou o sonho, um ia morrer, e o outro, o sonho era que o Egito iria passar por uma fase complexa. E o que não morreu, contou para o rei, mas depois de um tempo, e José foi colocado como o segundo homem mais importante do mundo, não do Egito, do mundo, porque o Egito era o país mais importante do mundo. Você não vê José por nenhuma vez olhando a Deus e questionando a Deus. Meu Deus, que vida miserável. Meu Deus, que dificuldade. Por que o Senhor deixou? Não vê. E, gente, José vivia um presente constante com Deus, confiando em Deus. O tanto que agora, nesse capítulo aqui, José está diante de quem? De quem, gente? Daqueles que fizeram mal para ele. E agora eu vou fazer uma pergunta. E eu queria que você refletisse aí. Se você hoje fosse a segunda pessoa mais importante do mundo e tivesse diante de uma pessoa que te fez um terrível mal, uma pessoa que te sequestrou, ou uma pessoa que te ameaçou de morte, ou uma pessoa que te vendeu como escravo, ou uma pessoa que te fez parar na cadeia e você sempre tendo um comportamento correto, o que você faria? Se você vivesse do passado negativo, certamente era a hora da vingança. Mas José não vivia do passado negativo, gente. Olha a fala de José aqui. Por isso que eu acho José um super, um mega, um tremendaço. Olha lá. Verso 4, disse José a seus irmãos, aos seus algozes, aqueles que fizeram ele passar por tudo que passou, toda a dificuldade. Duvido que tenha hoje alguém aqui na igreja que teve um passado mais difícil do que José. Duvido, desculpa. Ah, pastor, você não conhece meu passado, tá bom. Você pode ter tido um passado muito difícil, talvez até pior do que o meu, mas do que José. Agora, chegai-vos a mim. José falando. E chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Olha o verso 5. Agora, pois, não vos. Quem era para estar triste ali, gente? Quem era para estar consolando quem ali? José consolando os irmãos, os algozes. Gente, a Bíblia não detalha, mas eu não sei o que José passou naquela cadeia. Eu não sei o que José passou naquela viagem para o Egito. Aqui eu não estou também insinuando nada, mas não deve ter sido fácil. E agora ele fala, essa outra palavra aqui para mim tem muita profundidade.
e nem vos irriteis. Quem era para estar irritado ali, gente? Ele não é super? Ele não é mega? Agora aqui ele diz por que ele teve esse comportamento. Pois não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes me vendido para cá. Porque para a conservação da vida, quem enviou ele? Deus me enviou adiante de vós. Deus está no controle da minha vida. Por mais difícil que ela foi, por mais dificuldade que passei, Ele está no controle. É Ele quem dirige a minha vida. É verdade que muitas vezes a gente não consegue entender. Alguém pode falar, pastor, para o senhor é fácil falar, porque não tem uma dificuldade? Tenho. Eu tenho uma filha PCD, ela não fala e não anda. E alguns chegam em mim, pastor, Deus dá para alguns anjos, para outros dá filhos. Desculpa, eu não concordo. Não, pastor, Deus tem um plano. É lógico que Ele tem um plano para todos nós. Mas o plano de Deus não foi o mal. O plano de Deus não foi o pecado. O plano de Deus não foi o sofrimento do ser humano. Deus criou esse planeta para que o homem pudesse viver a plena felicidade nele. Coisa do mal não procede de Deus. Às vezes a gente vai num funeral, Deus quis assim. Deus não quis assim. Deus criou o homem para a eternidade. Ah, pastor, mas quando o senhor estiver lá no céu, o senhor vai compreender? Eu não preciso. Quando estiver lá no céu, tanta coisa boa que eu nem vou atrás disso, imagina. Mas eu já compreendo. Eu tenho uma filha assim, fruto do pecado. Nós vivemos num mundo mau. E a nossa fé não é uma garantia de uma vida fácil. A nossa fé não é uma garantia que eu vou viver em paz, tranquilo nesse mundo. A nossa fé é a garantia que um dia nós vamos viver a eternidade com Cristo. A nossa fé é essa garantia. E eu tenho que ter essa consciência. E José, ele tinha consciência que Deus estava no controle de tudo. Por isso que ele não se revoltou. Por isso que ele olha para os irmãos e fala, não se irriteis, não fiquem tristes, porque Deus está no controle de tudo. Mas todos nós aqui também temos um passado positivo de grandes realizações. Um passado onde fizemos grandes coisas. E eu, com 61 anos de idade, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho muito mais história do que futuro. E é real isso. O horizonte começa a ficar curto. É natural isso. Nesse mundo de pecado, mal, é natural. Está começando a fechar o ciclo da vida. Aqui eu também não quero dizer a paranoia da morte, não é isso. E a gente tem esperança que Jesus volte em nossa geração e não provemos a morte. Mas de que forma? Quem tem a minha idade olha para trás e pensa, uau, realizei muita coisa. E eu até brinco com meus diretores, né? Que já comprei um pijama de bolinha. Porque daqui 3 anos e meio eu estou aposentando. É glória. Tomara que a nossa assistência social do governo esteja saúde, né? Para a gente aposentar. Mas, de qualquer forma, temos passado positivo e muita gente só vive do passado positivo. Não quer mais realizar coisas no presente. Ah, eu já fiz muito. Ah, eu já me doei. E na igreja a gente também encontra gente assim, ah não, olha, eu já ajudei, já preguei o evangelho, já fiz minha parte, deixa com os jovens, e agora vive um momento de acomodação e não consegue realizar. Por isso Deus também olha para mim e para você hoje e fala, não viva do seu passado positivo, porque o passado positivo muitas vezes nos bloqueia a fazer grandes coisas no presente. E a Bíblia também traz a história de alguém que não deixou que o passado positivo influenciasse o seu presente. Quero convidá-los para irmos lá para Josué. Josué capítulo 14. Para mim, Josué e Caleb são 2 tremendaços. Isso aqui eu acho que passou aí por volta de 45 anos de quando foram chamados para serem espias e ir na Terra Prometida, ir lá e fazer um relatório e voltar e dizer as bênçãos que Deus tinha para o povo. Eles faziam parte dos 12.
Foram lá, viram, voltaram. E 10 deram relatório negativo. Interessante que o ser humano tem uma tendência a ficar com negativo, né? Isso tem a ver com pecado. O tanto programa de televisão, jornalístico, aqueles que você vê sangue escorrendo na tela, é o que dá mais ibope, não é assim? Interessante, né? O ser humano fica com o negativo. O negativo tem um apelo no coração do ser humano. Acontece um acidente e tem morto dentro do carro, você vê cheio de gente em volta, fala, meu Deus, para que isso, né? Eu acho que até atrapalha o socorro, atrapalha ali, pode correr um risco até de acontecer um acidente com a pessoa. Mas parece que o negativo chama atenção. E aqueles 10 deram um relatório negativo. Só Caleb e Josué deram um relatório positivo. A terra é boa. A terra mana leite e mel. É verdade que tem gigante, mas tem uma coisa, o nosso Deus é muito maior do que aqueles gigantes. Gente, nós temos que ter essa consciência. Não existe gigante maior do que o nosso Deus. Querido comportor, pense nisso quando você estiver diante de um desafio aí na rua, quando você for bater numa casa e você vê grades altas, pense, o meu Deus é muito maior do que isso. E eu trabalho para Ele, faço a obra dEle, e Ele vai me usar poderosamente. Pense nisso, comportor. E agora, Caleb e Josué são os únicos daquela geração que foram, espiaram a terra, daquela geração que aceitou o relatório negativo. Eles são os únicos da geração que não confiaram em Deus, porque eles confiaram e eles entraram na terra prometida. E agora, Josué já havia conquistado boa parte da terra. E Caleb, um homem de mais de 85 anos de idade, imagino, com rugas profundas no rosto, porque o sol ali era terrível, né? E eles eram muito expostos ao sol. Cabelos brancos. Possivelmente, até certo ponto, cansado, 85 anos de idade. Josué olha para ele e fala, o que você quer que eu faça? Pergunta que eu faço para você nessa manhã, se um homem muito rico, poderoso, olhasse para você e perguntasse, o que você quer que eu faça? Josué era o homem mais poderoso daquela ocasião, era o substituto de Moisés, era ele o líder do povo. Você, comportor, se alguém olhasse para você hoje, muito rico, poderoso, o que você quer que eu faça? O que você pediria? Uma bolsa de estudo? Recursos? Ou você diria, eu quero fazer a sua empresa e eu quero comportar na sua empresa, ou eu quero que você abra portas para eu falar do amor de Deus através dos livros e revistas da minha igreja, eu quero continuar comportando, o que você pediria? Interessante que Josué olhou para Caleb e falou, Caleb, o que você quer? Caleb podia olhar para Josué e falar, Josué, 85 anos trabalhando para Deus. Josué, sempre fui leal a Moisés. Fui leal a Deus. Eu e você viemos aqui nessa terra, voltamos e falamos que a terra era boa e que Deus ia nos dar a terra. Moisés morreu, fiquei com você. E eu fui leal a você. Então agora eu quero que o INSS me dê a aposentadoria máxima. E também, se você puder me dar um apartamento de frente para o mar, igual tem minha sogra, né? De frente para o mar. Também quero. Afinal de contas, eu mereço. Nós não temos esse negócio de merecimento? Nós temos, né? Eu mereço porque eu fiz. Eu mereço porque me doei. Eu mereço porque me comprometi. Eu mereço porque me realizei. Nós temos esse negócio. Mas para mim, Caleb era outro que vivia sempre o presente com Deus. Ele não se fazia valer do passado positivo que ele teve. Quer ver a resposta que ele deu a Josué? 14, verso 12. Olha o Marco Aurélio pensando em pijama de bolinha e olha o que Josué, com 85 anos, queria. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois, naquele dia, ouviste que lá estavam quem? Sabe quem eram os Enaquins? Golias, ele era descendente dos Enaquins. Eram gigantes, moravam no monte, cidade forte, toda cercada de muro. E ele continua. E lá estavam os Enaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar como? Como prometeu. Gente,
Caleb, com 85 anos de idade, ainda queria trabalhar para quem? Para Deus. Caleb, com 85 anos de idade, ainda queria o quê? Conquistar. Caleb não olhou para Josué e nem olhou para Deus. Meu Deus, agora eu mereço uma aposentadoria, mereço uma rede no meio de 2 coqueiros e muita água de coco. Não. Eu quero fazer. Eu quero conquistar. O Senhor pode me usar. Eu posso ser uma bênção na vida de muita gente. Queridos irmãos, entenderam porque Deus olhou para o povo e falou: não considereis as coisas antigas. Nós não vamos esquecer o nosso passado, é impossível. Mas nós não podemos deixar o nosso passado influenciar o futuro, presente, ou melhor, o presente. Nós temos que viver um presente constante com Deus e confiando que Ele vai dirigir a nossa vida e que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E agora, encerrando, estou indo para os finalmente. Último texto, que para mim, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Eu não sei se eu estou falando para gente que está vivendo um momento difícil. Eu não sei se eu estou falando para pessoas que estão passando por um deserto na vida. Eu não sei se eu estou falando para um comportor que está ansioso, o coração está a 120 por hora pensando: uau, essas férias Deus tem que me abençoar porque eu quero voltar para o colégio. Eu não sei para quem eu estou falando nessa manhã, mas eu acredito que esse verso serve para todos nós. Olha o que Deus fala aqui: eis que faço coisa nova. O meu Deus não é um Deus do passado. Ah, se meu Deus só olhasse o meu passado, o Marco Aurélio estava perdido. Ele olha o meu presente, porque o meu passado ele perdoa. Por pior que foi, sabe o que ele faz com o meu passado? Ele joga na profundeza do mar. Vou contar uma historinha rapidinha para vocês e vou para finalmente, tá? Conta a história de um pastor que cuidava de uma igreja onde tinha uma irmãzinha que sempre dizia que falava pessoalmente com Jesus toda noite. E aquilo criou um problema na igreja. Porque alguns acreditavam e outros não acreditavam. E a anciã chegou no pastor e falou: pastor, o senhor tem que dar um jeito nisso, porque isso aí está dividindo a igreja. Não, deixa, eu vou falar com a irmãzinha. Chamou a irmãzinha depois do culto, domingo à noite. Falou: irmãzinha, olha, estão falando aí que a senhora fala com Jesus toda noite. Não, pastor, mas eu falo. Mas irmã, olha, a senhora deve orar. Não, ele senta na minha cama e eu converso com ele. Não, irmã, isso é fruto da sua imaginação. Isso não existe. Não, pastor, eu falo com ele. É lógico que isso aqui que eu estou contando é uma história, não uma história. Os antigos sabem o que é história, né? História é uma alegoria que não é real. E não, pastor, mas não, eu falo com Jesus, ele senta. E o pastor, não, a senhora não fala, não, e ela, eu falo, e fala, não fala, não fala. O pastor olhou para ela, então tá bom, a senhora fala com Jesus, fala. Então pergunta para ele qual foi o meu pior pecado. Ah, isso mesmo. Ai. Aí o pastor, perdi a mão. Deixei que a emoção tomasse conta. Por isso que o líder não pode deixar que a emoção tome conta, né? A irmãzinha, tá bom, pastor, eu vou falar com Jesus hoje, vou perguntar para ele. Ai! Eu sei que o pastor ficou sem jeito e tal, despediu da irmã. Pegou o carro, foi para casa e pensando na bobagem que fez, vai que essa irmã fala com Jesus e ela pergunta e ele responda para ela. E ele havia cometido algo muito errado, terrivelmente errado. Havia pedido perdão. Mas ele ficou com medo de que o passado viesse à tona. E no sábado seguinte ele tinha que pregar na igreja. Ele tentou que a anciã pregasse no lugar dele, não conseguiu. Pediu para mim, não, pastor, não, nós queremos ouvir o senhor. Sábado estava na igreja pregando. Gente, foi o pior sermão da vida dele, porque a hora que ele subiu no púlpito, a irmãzinha estava no primeiro banco aqui. E ele não conseguia olhar para ninguém, a não ser para irmãzinha. Terminou o culto. Queria ir embora, mas não tinha jeito, tinha que despedir dos irmãos. Estava na porta da igreja despedindo ali de todo mundo. A última foi a irmãzinha. E chegou a vez dela. Ele agora, ansioso, olhou para ela e perguntou: a senhora falou com Jesus? Falei, pastor. Perguntou qual foi o meu pior pecado?
O senhor mandou, eu perguntei. E o que ele respondeu? Ele respondeu que já esqueceu. Que Deus maravilhoso, não é? Por pior que seja, quando você pede perdão, Ele perdoa, Ele te faz uma nova criatura. Você está diante dEle como nunca pecou. E Ele fala aqui, eis que faço coisa nova. Esse Deus é maravilhoso, é extraordinário, amém? Agora, o texto continua. Olha só. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eu sempre quis ir a um deserto. Sempre tive vontade de conhecer um deserto. E a minha filha Paula foi para Marrocos. E passou 2 noites no deserto. Lá tem esse turismo. Um negócio bacana, né? E quando ela voltou, eu falei, filha, conta para o pai, como é que é o deserto? É deserto, pai. Como assim? Não. Você olha para a esquerda, nada. Deserto. Olha para a direita, nada. Deserto. Olha para... Gente, foi uma decepção tão grande da minha parte. Pai, deserto é deserto. Isso quer dizer que se você estiver perdido no deserto, certamente você vai morrer. No deserto você precisa de uma bússola. Se você tiver um celular que se conecte à internet do Elon Musk, aí você vai ter um Waze que vai te ajudar. Ou você precisa de um caminho. E o que Deus promete aqui? Um caminho no deserto. Isso quer dizer que com Cristo você nunca vai estar perdido. Com Cristo você sempre vai ter uma direção. Querido comportor, nessas férias, Cristo é o caminho para a sua vitória, acredite nisso. É Ele quem vai te dar a vitória, é Ele quem vai abrir as portas, é Ele quem vai colocar um caminho no deserto, que muitas vezes nós temos pela ansiedade, não saber como é que vai ser, com quem vamos falar, as casas que vamos bater, mas Cristo vai colocar um caminho para você alcançar a vitória. Querido irmão, se você vive no deserto da vida, já perdeu a esperança, tem vivido uma dificuldade que você não vê solução, eu quero dizer que Jesus Cristo é o caminho. Ele vai apontar para você a direção, para você gozar plena felicidade. Mas o texto tem mais uma coisinha. O que é? Eis que coloco rios no ermo. Pergunta: quanto custa uma garrafinha de água? Hã? Depende do lugar. O lugar mais caro, quanto custa? R$5? 10? Alguns 15, né? Se tiver na Europa, 5 euros. Aí R$40. Mas quanto você pagaria no deserto uma garrafinha de água? Tudo que eu tenho. Não é isso? Então, se você está vivendo no deserto, morrendo de sede, procurando sentido para a vida, buscando a felicidade, eu quero dizer que Cristo não oferece para você uma garrafinha de água. Ele oferece o quê? Um rio de água. E Jesus Cristo é o quê? É a água da vida. É Ele quem dá sentido para essa vida. Queria contar uma historinha e termino em 5 minutinhos, tá bom? Ninguém está gravando? Se não está gravando, eu não sou adventista da promessa. Prometo terminar em 5 minutos. Ah, gravou. Faz isso comigo não, vai. Mas são nossos irmãos, nós amamos eles também. E queremos a salvação de todos, né, minha irmã? A única coisa que eu quero dizer é que eu não vou agora prometer mais uma vez e não terminar, tá bom? É só isso. Uma jovenzinha morando no norte de Minas Gerais, bem próximo à Bahia, tinha um sonho na vida. Um sonho de ser psicóloga. E ela chegou na mãe e falou: mãe, eu quero ser uma psicóloga. Eu quero ser alguém na vida, porque eu vejo, mãe, a sua vida é tão sofrida. O pai também é um homem que trabalha na lavoura, não tem recursos. A gente é pobre, eu quero ser psicóloga. A mãe olhou para ela e falou: filha, você não vai ser ninguém. Você tem que se conformar com a vida que nós temos.
você tem que pensar que nós nascemos para sofrer e você vai sofrer também. Essa mocinha não se conformou e falou: não, mãe, eu vou para São Paulo, eu vou estudar. E ela veio para o NASP aqui em São Paulo. Ela chegou no NASP São Paulo atrás de uma bolsa. E o NASP olhou para ela e falou o seguinte: é uma pena, já passou a época, porque tem um período para conseguir a bolsa. Não tem como. Mas vou te dar um conselho: procure um diretor de publicações. Quem sabe ele pode te ajudar. Procurou o pastor. Meu pai, que hoje é o Comunicação, foi seu diretor, pastor Keidson. Você estava no departamento quando isso aconteceu. Ela procurou o pastor Keidson, que hoje é o Comunicação do campo. E ela falou: pastor, eu tenho um sonho, pastor. Eu tenho um sonho de ser psicóloga, porém minha família é pobre. Não tem recurso, pastor. E eu vim aqui para São Paulo, meio contra gosto da minha mãe, meio contra gosto do meu pai. Eu estou tentando furar a barreira da filosofia que a minha família tem, de que a gente nasceu pobre, e é para ser pobre, e é para sofrer. Então, pastor, cheguei no colégio, o colégio não pôde me ajudar, vim aqui te pedir ajuda. Aí o pastor Keidson percebeu que ela tinha os dentinhos todos estragados. Ele foi muito querido, o pastor Keidson. Lembra dessa história? Levou essa jovenzinha para um dentista adventista. O dentista adventista arrumou todos os dentinhos dela. E ela voltou e foi para o Sonhando Alto. Deus abençoou, ela teve muito sucesso. Hoje ela está indo para o 4º ano de psicologia. Deus seja louvado. Queridos irmãos, não deixe que o passado te impeça de realizar grandes coisas para Deus e para você mesmo. Porque Ele quer que você seja feliz e confiante que Ele está no controle de tudo. Querido comportor, se coloca nas mãos de Deus e faça um grande trabalho para a honra e glória dEle. Que Deus os abençoe. Eu espero que o Espírito de Deus tenha falado no seu coração para me dar um nome para o pastor visitar. Ele tem aí o papel? Pastor, passa aí para todo mundo. Se você puder colocar um nome e o telefone, só o nome e o telefone. Quem vai visitar é o pastor Tiago, é esse aqui, ó. Esse grandão aqui, ó. Tá crescendo para os lados, né, pastor? Então, é ele quem vai visitar. Dá um nome. Se a pessoa vai aceitar ou não, depende dela, do Espírito de Deus. E ele vai visitar, vai orar com ela, vai fazer uma proposta. E como eu disse, comportagem tira as pessoas do erro, comportagem trabalha para Deus, trabalha em favor do semelhante. E conquista sonho. Que Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muita prosperidade, muito sucesso. Que 2025 seja um ano de muita bênção na sua vida. Esse é meu desejo e minha oração. Amém.